Oi, 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 tudo bem? Tudo bem por aí? Por aqui? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Hoje o vídeo, como vocês puderam ver, de eu fazendo as minhas unhas. Esse era um vídeo que eu já queria gravar há algum tempinho. E aí uma pessoa me pediu nos comentários, eu fiquei bem feliz. Então eu só tava esperando a oportunidade certa pra gravar ele. E quem me assiste aqui sabe que normalmente eu gravo os vídeos na sexta-feira, que é o dia que eu não tenho aula da faculdade. Então é mais fácil pra mim de gravar na sexta. E hoje é sábado, no caso. Ontem eu até gravei um outro vídeo, mas eu não consegui gravar o das unhas. E eu já tava imaginando que não ia dar certo. Mas eu tô fazendo esse vídeo hoje, sábado, à tarde, que é um horário bem, assim, ruim de gravar vídeo. Mas se eu não gravasse hoje, eu não ia conseguir gravar amanhã. E aí só teria um vídeo no canal essa próxima semana. Então eu tô gravando no sábado à tarde. Então se tiver mais barulho do que o normal, é por causa disso. Tava tocando música aqui perto. Ainda tá, na verdade, só que agora estão tocando um pouco mais baixo. E tava, assim, bem difícil. Mas é isso que temos pra hoje. Então me pediram pra gravar esse vídeo. Eu vou fazer ele mais em voz suave, porque eu acho mais fácil enquanto eu estou conversando com vocês. Tá? Desculpa se eu tô falando muito rápido, eu tenho essa mania de falar rápido e só depois eu percebo quando alguém diz. Então me desculpem se eu estiver falando muito rápido. É que eu me empolguei na explicação. Eu tenho um compromisso hoje, que eu tenho que sair de casa umas 5 e pouco. Agora são umas 3 e pouco. Então eu já tô meio atrasada, considerando que eu tô indo fazer minhas unhas agora. Mas assim, aquele lema de tudo vai dar certo, que eu adoro. Bom, eu passei essa cera nutritiva nas unhas. Ela já tá bem velhinha, mas eu adoro ela, eu preciso comprar outra. Eu acho que ela ainda não tá vencida, não. Que é essa daqui. Então acho que a marca é essa 2112 Eco Cosmetics. E ela é para as cutículas, pra nutrir as cutículas. Eu gosto bastante dela. Às vezes eu faço antes de fazer as unhas e às vezes depois. Hoje eu passei antes, porque as minhas unhas elas estão um pouco desidratadas. Mas minhas unhas estão assim. Minhas unhas estavam maiores, mas como eu queria gravar esse vídeo, eu não queria mostrar cortando elas no vídeo, porque eu não acho uma coisa relaxante, gente. Eu odeio cortar e lixar a unha. Então, eu quis cortar e lixar elas, porque elas estavam bem grandes e eu não gosto de fazer elas quando elas estão muito grandes, no caso pintar, né? Então, ai meu Deus, eu tenho medo de não estar aparecendo no vídeo. Desculpe se não tiver. Então eu cortei e lixei elas nesse formatinho que eu gosto. E fazia muito tempo, gente, que eu não fazia as minhas unhas. A última vez que eu fiz foi quando eu tava gravando os primeiros vídeos pro canal. E isso faz uns 2, quase 3 meses, se eu não me engano. Acho que o canal tem 2 meses e pouquinho. Então deve fazer uns 3 meses, porque eu já tinha feito as unhas há algum tempo quando eu gravei os vídeos do canal. Os primeiros vídeos, no caso. Então essas unhas, gente, não vem um esmalte, não vem uma base. Faz uns 3 meses, tá? 2 meses e pouco. E aí, as cutículas estavam muito grandes. Eu tirei umas fotos do antes, mas eu não sei se eu vou colocar, porque minhas unhas estavam muito feias, gente. Então, assim, eu me odeio, mas não ao ponto de colocar fotos da minha unha feia aqui pra vocês verem. Não que vocês não vejam, né? Porque vocês assistem aos vídeos do canal. Mas, eu não lembro mais do assunto que eu tava falando. Eu tenho esse pequeno
problema. Eu coloquei essa toalhinha aqui, mas eu não uso toalha normalmente pra fazer minhas unhas, pra falar bem a verdade. Eu quero fazer esse vídeo bem conversativo com vocês, então por isso que eu vou falar bastante. Eu vou usar essa base aqui da Resqué. Eu normalmente usava aquela base que fortalece as unhas. Não sei se vocês vão saber qual é, mas ela é pequenininha. Tipo assim, ela é mais pequenininha e gordinha, que é pra fortalecer. Tem várias delas, na verdade, né? Eu acho que tem de fortalecimento, pra não quebrar. Ai, tem várias dessa linha. Eu usava elas, só que o dia que eu fui comprar não tinha. Então eu comprei outra. Porque eu sou bem desapegada quanto a isso, gente. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma acetona bem ali. Eu acho que talvez não sei. Eu não tô enxergando o próprio vídeo que eu tô gravando. E antes que vocês me julguem, sim, eu uso acetona. Porque, gente, eu nunca senti nenhum malefício para as minhas unhas. Minhas unhas, na verdade, já foram bem maiores. Porque teve uma época que eu gostava de usar elas bem grandes. Eu posso colocar foto. E eu usava elas grandes e meio afiadas. Tipo nesse formato, mas se duvidar, mais afiada ainda e grande. Então, e eram unhas naturais, tá, gente? Eu nunca gostei de unha postiça, porque eu não gostava da sensação. E em gel eu morria de medo de estragar minha unha, porque eu sempre tive unhas que cresciam bem fortes e cresciam rápido também. Então, eu já tive unhas bem grandes, mas acabou ficando disfuncional, gente, porque eu não acho prático, pelo menos não pra minha rotina. Mas eu sei que tem gente que consegue utilizar no dia a dia e eu admiro essas pessoas. Tem bastante cachorro latino, só que eu não quero fazer cortes nesse vídeo, porque sinceramente eu não tô com tempo pra fazer corte. Então me desculpem pelos barulhos externos, gente, de verdade. Eu gosto de fazer uma mão, então eu faço tudo numa mão primeiro e depois eu faço a outra. Então já passei a base. Eu acho tão fofinha a unha só com base, gente. Só que eu morro de preguiça de fazer até isso. O algodão tá aqui do lado, eu vou movimentar ele. Porque senão daqui a pouco eu vou bater o meu braço e ele vai fazer maior barulhão no vídeo. O esmalte que eu escolhi pra hoje é esse daqui. Ele é da Vult Pé de Amora. Eu gosto muito da cor desse esmalte. Gente, eu acho muito linda. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas é assim, é tipo um vinho, um vermelho vinho, não sei explicar, mas cremoso pé de amora. Esse é o esmalte que eu vou usar. Eu não sei se vocês separaram, mas a minha unha, ela tá quebrada aqui. Ambas unhas do dedão estão quebradas. Essa tá aqui, eu não sei se o vídeo vai estar focando, tá, gente? Mas enfim. E essa tá aqui. E isso acontece quando minha unha, eu fico muito tempo sem fazer minha unha e ela vai crescendo e eu não corto. E aí acontece isso, eu fico bem chateada, mas enfim, não tem o que fazer, né? Gente, meus esmaltes estão todos, tipo assim, empedrando de tanto tempo que eu não uso eles. Mas enfim, é isso que temos pra hoje. Olha, gente, eu passo, eu acho que 2 camadas, eu acho. Eu acho que 2 camadas dessa cor. E aí fica bem bonito. Gosto bastante. Gente, eu acho que eu tô desaprendendo a fazer minhas unhas, porque de tanto tempo que eu não faço. Antes eu era uma pessoa que fazia, pintava as unhas, né? A cada, sei lá, gente, uma semana. Opa, tô fazendo do lado errado. Uma semana, no máximo 2, porque eu era uma pessoa com tempo livre. Agora, se tem uma coisa que eu não tenho, é tempo livre. Então, eu não consigo mais fazer com tanta frequência. Mas eu sempre gostei muito de fazer as unhas. No começo, eu fazia muito mal, gente. Nosso Deus, ficava horrível. Mas eu fui aprendendo, assim, na prática mesmo, sabe? Tipo, tentando mesmo.
Eu achava lindo no começo, gente, eu achava que eu tava arrasando. Aí depois que eu vi as fotos, tipo assim, depois que eu já sabia pintar unha, eu falava, meu Deus, o que que essa menina tava fazendo? Tipo, agora eu sei fazer a unha, né? Tipo, eu sei pintar como gente normal. Mas juro, gente, no começo não era assim. Mas é muito bom você saber fazer esse tipo de coisa, porque te economiza dinheiro. Gente, eu nunca fui no salão, tipo, pra fazer minhas unhas, sabe? Quem tem essa realidade pra mim é muito chique. Parabéns se você tem essa realidade. Porque eu acho bem chique fazer unha do pé, unha da mão no salão, gente. Eu imagino que eu fico mudando de assunto, né? Me desculpa. Eu gosto de falar com vocês sobre várias coisas. Eu imagino que vocês estejam vendo a cicatriz aqui na minha mão. Cicatriz assim, né? Um machucado, não machucado, mas o que restou na cirurgia, eu já tirei os pontos, obviamente. E agora a pele que tá se regenerando, ela já tá vindo pra cima. E aí tá saindo uma pelinha. Eu imagino que isso não esteja muito bonito pra ver num vídeo de ASMR. Então talvez vocês estejam um pouco de agonia. Se eu ver na edição que ficou muito feio, eu vou tentar meio que borrar, deixar um blur ali pra não incomodar vocês. Gente, eu estou cansada. Foi uma semana longa, mas uma semana feliz também, assim, feliz em alguns pontos. Não se dá pra ter felicidade todos os dias, mas eu tive menos aulas essa semana. Eu tive segunda, quarta, e foi isso. Agora que eu me dei conta que foram só 2 dias. Basicamente, a minha professora de segunda e terça é a mesma. E aí na segunda, são 2 professoras numa mesma matéria, no caso. Eu só tenho uma disciplina mesmo, que são 4 horas. A disciplina, no caso, eu tenho aula, começa às 6 horas e ela vai até 10h20. São 120 horas de matéria, é bastante tempo. Enfim, são 2 professoras, mas uma entrou esse ano não, esse semestre, na faculdade, então ela tá pegando ainda, enfim. E aí a professora que tá há mais tempo, que eu já tive aula com ela no primeiro semestre, primeiro período, ela tava passando mal, ela precisou ir embora mais cedo e a gente ficou com a outra professora. Só que como a professora é nova, e na terça a professora ainda, a outra, né, a principal, assim, vamos dizer, ainda tá... Ai, pintei meu dedo. A outra ainda tava se sentindo mal, então a aula foi cancelada. A gente ficou com atividade pra fazer. Gente, desculpa se vocês se incomodam com eu borrar minha unha. Eu sei que tem gente que não gosta, que, tipo, evita relar na cutícula. Mas eu tenho nervoso de não relar na cutícula, porque eu acho que o acabamento não fica tão bom. Ainda mais que eu tô com um pouquinho de cutícula ainda nos dedos. Nas unhas, né? Então acho que fica mais bonito quando rela totalmente na cutícula. Enfim, voltando ao assunto das aulas. Aí na terça, então, eu não tive, porque foi cancelada, né, por causa da professora. Na quarta eu tive aula, que foi uma aula, gente, que eu fiquei muito chateada. O professor, ele é um pouco... Como eu posso falar? Qual é a palavra? Ai, gente, não sei. Ele é um professor, não é que ele é chato, mas ele... Ai, não sei, gente. Ele não é chato, mas ele é crítico e parece que ele julga tudo, sabe? E, enfim, esse professor faz chamada, né, nas aulas. E esse também é com 2 professores, com a mesma professora, segunda professora de segunda e terça, que chegou agora, enfim. E ele é um professor bem chatinho, enfim, meio restrito. Ele é chato, ele é crítico. Enfim. E ele faz chamada nas aulas, né? Ok. Aí fui pra aula, nananã. Normalmente a aula acaba umas 10 horas, gente. E eu tava com isso em mente, né? Porque, tipo
tipo assim, tecnicamente, no quadro de horário, ela acaba às 10h20. Mas a maioria dos professores não faz isso com a gente porque acabar a aula às 10h20 é tenso, né? Enfim. Então eu sei que ele acaba normalmente umas 10 horas. E o meu ônibus que eu pego pra voltar pra casa é 10h20 que ele passa no ponto. Então por isso que é vantajoso pra minha aula acabar às 10 horas. Porque senão eu tenho que pegar o ônibus das 11 horas. E minha casa, gente, não é tão perto assim da faculdade. Eu não sei se vocês conhecem a UFMG aqui em BH, mas ela não tem só um campus. O campus principal, né, o campus Pampulha, ele é até mais próximo da minha casa, mas eu não tenho aula nele. Então, enfim, é uns 40 minutos de ônibus, se tiver trânsito, mais ou menos 1 hora. E, enfim, eu não gosto de pegar 11 horas por isso, porque senão eu chego mais tarde em casa e, tipo, você já tá cansado do dia. Enfim, né, gente? E aí, esse bendito professor, nesse dia, ele ia chegar mais tarde, porque ele tava numa banca de TCC. Ok, tudo bem. Aí a gente tava tendo aula só com a professora, que é a segunda professora da matéria, né? E, ok, a gente tava tendo aula com ela. Aí ele chegou, era umas 8, a aula começa às 7 horas. Era umas 8 e pouco, eu acho já. Quase 9 horas. Mais de 8h30, se eu não me engano. E, enfim, aí ele chegou, ele não fez chamada, porque ele que faz chamada não é a outra professora. Ele que é meio que o professor responsável, né? Gente, precisei cortar o vídeo por motivos técnicos e eu tenho certeza que vocês vão ouvir mais barulhos agora. Porque eu moro com mais 2 pessoas e uma delas é meu amigo, né? E ele tá em casa e, enfim, eu acho que ele vai fazer barulho agora, talvez pra tomar banho. E meu quarto é, tipo, tem uma parede aqui, ó. Tipo, aqui na frente. Eu não vou bater, senão ele vai ouvir. Então, o banheiro divide parede com essa parede que eu acabei de falar. Eu tô passando top coat. E voltando ao assunto, enfim, o professor que faz a chamada, ele chegou, não fez a chamada, começou a dar aula. A continuar dando aula junto com a professora, né? Ok, gente, a gente falou, não, ele vai fazer chamada em algum momento. Aí eles deram um intervalo pra gente. Ok, fomos pro intervalo, fui comer alguma coisa. Ok, aí a hora que eu voltei do intervalo, eu fui bem rapidinho. Tipo, eu desci, peguei alguma coisa pra comer e voltei pra sala. Um outro menino perguntou: ah, você vai fazer chamada, não sei o quê, pro professor. E ele falou: não, vou. A hora que todo mundo voltar, eu já faço chamada. Ok, gente, a gente fica com isso em mente, né? Tipo, ok, o professor vai fazer chamada. Que quando o professor já tá lá, chegando nas 10 horas, e ele não faz chamada, um beijo e um abraço, né? Tipo assim, você sabe que ele não faz chamada no caso. Um beijo e um abraço, preciso pegar meu ônibus. Mas esse eu sei que ele faz chamada e ele falou que ia fazer. Gente, ele não fez. E pior do que isso, ele terminou a aula, era mais de 10h20. Ai, gente, que raiva, sério. E como eu falei, minha faculdade não é super perto da minha casa. Na verdade, não é nada perto. E Uber, gente, não é nada barato também. Pra esses horários, então, né, tipo, 10 horas da noite, mais de 10 horas da noite, um Uber pra minha casa é uns R$ 40. E, gente, não é barato. Isso não é barato pra mim, pelo menos. Então eu não posso me dar esse luxo. Às vezes eu me dou esse luxo quando eu tô muito cansada, sim. Mas eu, tipo assim, tecnicamente não posso me dar esse luxo, sabe? Então eu tive que esperar um ônibus de 11 horas. Eu terminei essa mão. Eu vou pegar um algodão agora aqui no pacote. E vou palitar pra ficar bonitinho. Gente, eu falei que eu não ia cortar o vídeo, mas vou ter que cortar, porque eu acho que vocês estão ouvindo esse barulho do chuveiro, né? E ele é muito alto. Então, assim,
eu vou cortar até ele terminar o banho. E aí eu provavelmente já vou ter feito grande parte dessa mão aqui. Então, me desculpem, me desculpem, me desculpem. Gente, meu querido, demorou tanto no banho que eu já terminei a outra mão e eu estou palitando esse daqui. Nem lembro mais o que eu tava falando com vocês. Porque eu tenho memória de peixe. Nem sei se é de peixe mesmo que é ruim. Enfim, meu desabafo agora é sobre esse palito que eu tô usando. Gente, ele simplesmente não adere ao algodão. Então o algodão fica caindo igual ele tá aqui. E isso me incomoda profundamente, porque acaba que eu não consigo palitar direito e fica cheio de restinho de esmalte. E eu só tenho que aceitar, porque eu sempre faço minha unha de qualquer jeito. E aí eu também meio que aceito que essas imperfeições que ficam, que é tipo isso daqui aqui do lado, elas vão sumindo com o tempo. Tipo, com banho e tal. Com água, né? Com lavar a mão e tal. Então eu só aceito que elas vão ficar aqui e vão sumindo com o tempo. Gente, eu não sou, tipo, perfeccionista nisso, não. Uma hora, um período da minha vida já fui. Não sou mais. Gente, outro assunto. Porque eu esqueci o que eu tava falando ainda. Eu morro de medo de, tipo, ter pervertidos me assistindo, sabe? Sei lá, gente, eu sei que antes o ASMR era um conteúdo muito, assim, literalmente voltado pra relaxamento, né? E a internet também era outra, né? Lógico que existe, sempre existiu gente pervertida no mundo, infelizmente. Mas enfim, agora os tempos são outros. O ASMR também virou um conteúdo muito, sabe? Vocês me entendem? Não que ele virou, né? Mas, tipo assim, alguns criadores fizeram do ASMR um conteúdo que não é o propósito do ASMR, né? Eu acho isso muito triste, na verdade, porque aí as pessoas às vezes procuram vídeos que são desse conceito de ASMR para relaxamento para outros fins. Então, gente que tem, sei lá, fetiche com mão. Enfim, eu tenho um leve medo disso, porque eu acho que é por isso que também eu não mostro meu rosto, sabe? Eu acho que em algum momento eu vou mostrar, sim, gente. Mas eu tô me concentrando aqui, por isso que eu parei de falar. Mas ainda não é o momento, e assim, eu preciso me sentir 100% segura, sabe? É um assunto de terapia. Tem um italiano que já comentou em uns 3 vídeos. Eu não sei se vocês estão escutando de fundo, mas tá tocando música, o pessoal tá gritando, cantando a música. Enfim, me desculpem por todos esses importúnios. Um italiano que já comentou em mais de um vídeo meu, eu já apaguei o comentário dele, enfim. E é sempre a mesma coisa, tipo, ah, que bom que você mostra. Não é exatamente isso. Mas, tipo, adoro ver suas belas mãos, não vejo a hora de você mostrar seu rosto. Gente, um negócio assim, sabe? E eu fico meio assim, tipo, meu Deus, o que é isso? Nunca vou mostrar meu rosto. Então é por essas e outros motivos também, né, que eu já falei um por cima com vocês. Talvez eu faça um vídeo explicando melhor pra vocês entenderem o meu lado também, porque eu sei que tem bastante gente que quer que eu mostre meu rosto, mas eu também não entendo por que isso é tão importante. Eu sei que pode trazer mais engajamento, enfim. Mas, enfim, gente, pra mim não é tão importante isso, sabe? E eu imagino que, tipo assim, meu canal é um canal que não mostra o rosto. Quando eu mostrar também, vai gerar engajamento. E, enfim. Mas não é com isso que eu me importo. Enfim, morro de medo de ter pervertidos aqui no canal. Se você for um pervertido, saia. Eu não sei porque você tá sendo pervertido comigo. Não comigo, mas, tipo, não sei quais são suas intenções. Porque eu não, literalmente não faço nada. Tipo, ai, gente, estraguei. Eu não faço, tipo, nenhum conteúdo voltado pra isso, sabe? Eu nunca... Primeiro que eu mostro meu rosto, né? Tipo, eu só mostro metade dele. Segundo que as roupas que eu uso no vídeo também não tem nada, tipo, sabe? Com outra conotação. E, enfim, gente. Eu sei que tem alguns comentários que não tem nada a ver com essas coisas, tipo, sabe? Com essa conotação. Mas eu sei que alguns por trás
Apesar de não dizer nada, dizem muito, sabe? E, enfim, eu morro de medo do meu conteúdo acabar indo pra lados errados, sabe? Bom, gente, isso foi o que eu pude. Não pude muito, como vocês podem ver. Agora, o que eu faço? Eu passo um secante nas minhas unhas pra não acontecer nenhum problema. Então, essas eu já terminei há algum tempinho e elas estão perfeitinhas. Ai, gente, lembrei que eu tava falando da minha semana, né? Dos meus dias bons e dos meus dias ruins da semana. Ai, tô com fome. Eu falei da aula, né? Do professor que não fez chamada. Enfim, outro ponto bom da semana. Eu nem sei se eu falei ponto bom ou só falei ponto ruim, mas enfim. Um ponto bom da semana é que eu queria agradecer uma pessoa aqui do canal, o Rafa. Ele mandou uma contribuição pro canal, então muito obrigada, Rafa, pela contribuição. Espero que você não seja um pervertido. Brincadeira. Muito obrigada pela contribuição pro canal. Isso foi muito legal da sua parte. Gente, eu não peço essas coisas, tipo, não tenho essa intenção, porque realmente não é obrigação de ninguém. Eu só deixo na descrição e quem quiser contribuir, contribui. Então, Rafa contribuiu. Muito obrigada, Rafa. Eu ainda não sou monetizada, não tenho como abrir membro aqui no canal, nem nada disso, mas quando eu tiver essa oportunidade, eu provavelmente vou fazer isso. Porque eu quero criar conteúdo pra uma comunidade, sabe? Eu sei que tem gente aqui que é seguidor fiel, então obrigada a vocês. Inclusive, os meus últimos, acho que 2 vídeos, não sei, os meus últimos vídeos em geral, tirando de fato sobre mim, eles não entregaram muito, mas os fiéis estavam lá, sabe? Eu acho isso muito fofo, gente. E como eu disse, eu não me importo muito com essa questão de entrega de vídeo, de engajamento. Eu faço isso muito porque eu gosto, porque eu me diverti fazendo. Então, voltando, muito obrigada, Rafa, pela contribuição. Eu fiz 2 comprinhas pro canal e aí vocês só vão saber quando chegar. E aí eu vou fazer um vídeo de comprinhas que eu fiz recente junto com essas 2 coisas. E o restante que o Rafa me mandou eu deixei na conta. Eu ainda não sei o que eu vou comprar, quero acumular um pouco mais também com algumas economias que eu tenho feito. Mas eu queria também perguntar pra vocês, tipo, tem algum gatilho que você gosta, que vocês gostam, alguma coisa específica? Porque eu sei que o SMR tem vários gatilhos, então aqueles Ice Globes, aquela minhoquinha, centopeia, sei lá, colorida. Eu sei que existem vários gatilhos que a gente pode comprar, assim, né? Mas eu sei que também tem gente que não se interessa muito pra esse tipo de gatilho, que gosta mais de gatilho tradicional, tipo, inaudível, mouse sounds, carinho na tela, atenção pessoal, enfim, essas coisas mais básicas. Mas que tem gente que gosta de gatilhos, né, comprados, enfim. Então eu queria saber de vocês, pra que eu possa fazer essas compras, enfim. Saber o gosto de vocês também, que tipo de vídeo trazer aqui. Eu tô com algumas boas sugestões anotadas. E se vocês me dão sugestão, gente, pode ficar tranquilos que alguma hora o vídeo de vocês vai sair. Nem sempre eu consigo fazer o vídeo logo depois que vocês me pedem. Então, por exemplo, esse das unhas, eu acho que a pessoa já comentou faz uma semana, mais de uma semana. E eu só consegui gravar agora e vai sair, né, nessa semana agora. Mas em algum momento o vídeo sai pra vocês, eu prometo. Então, me falem se vocês gostam de algum gatilho específico pra eu comprar. E aumentaram a música agora, ainda bem que eu tô terminando o vídeo. Então foi isso, minhas unhas ficaram assim, gente. Eu nem sei se o vídeo tá focando porque eu não tô enxergando, mas eu fiz esse tom de vinho. Essa mão ficou toda ferrada, eu não tirei direito por causa do palito, mas dá pro gasto. Então é isso, o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a vocês que estão sempre contribuindo pro canal crescer, pros que estão aqui fielmente pra minha comunidade que eu venho montando. Eu fico muito feliz de verdade com isso. Enfim, sou muito grata a vocês. Muito, muito, muito grata. Um beijo